Deus é o meu melhor amigo. E isso eu quero contar a todas as pessoas. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. A graça e a paz, irmãos, boa noite. Mais uma semana em que passamos na presença do Senhor, mais uma semana que o Senhor nos sustentou e agora estamos reunidos para honrá-lo, para louvar e engrandecer ao Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a todos nós com a sua palavra. Pai Santo, em nome de Jesus que nós estamos na presença do Senhor, pedimos ao Senhor, Pai, que a tua palavra venha edificar a tua igreja, venha edificar a vida de cada um. Portanto, pedimos ao Senhor que fale, que aplique o teu ensino, aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida, e que atende, ó Deus, às expectativas, que atende às necessidades de cada coração. Toma, Senhor, o teu filho, o pastor gentil, nas tuas mãos, para que a tua palavra, trazida através do teu filho, venha glorificar ao Senhor em todos os aspectos das nossas vidas, que venha edificar a igreja e que o Senhor seja reconhecidamente exaltado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graça e paz, meu irmão ou minha irmã. Que Deus, nosso Senhor, continue nos abençoando e assim possamos prosseguir bem, como diz a Escritura, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A nossa meditação da Palavra de Deus de hoje
é sobre o título O Sonho de Andar ou de Viver em Comunhão com Deus. Acredito que que deve ser o maior sonho de toda pessoa que teme a Deus, viver debaixo da sua bênção, viver em comunhão, ter uma amizade com Deus, andar com Deus, né? Como Enoque e como tantos outros servos e servas de Deus sobre os quais a Bíblia nos fala. Isso é uma maravilha, irmão, irmã. Estar perto de Deus, Deus se agradando do nosso caminhar, das nossas atitudes, da nossa vida toda. E se Deus nos abençoa, ninguém pode nos amaldiçoar. Se Deus cuida de nós, ninguém pode nos atingir, nos afetar, porque, enfim, Deus é o Todo-Poderoso e seu amor infinito. Desfrutar dessa intimidade com Deus é um sonho. É sobre isso que eu quero meditar aqui brevemente com você. Essa relação de amizade, de comunhão com Deus, ela só pode acontecer mediante duas atitudes ou dois passos básicos, mas essenciais, que o ser humano tem que dar. E é sobre esses dois passos que eu quero meditar contigo. Primeiro, isso, creio que a maioria dos ouvintes dessa palavra já sabe, mas é sempre importante, eu creio, a gente reforçar isso, que todo ser humano que quer viver em paz com Deus e ter comunhão com Ele e desfrutar todas as suas bênçãos, da sua presença atuante no seu dia a dia, todo ser humano tem que primeiro confessar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, Salvador da sua alma e como Senhor da sua vida. Sem o novo nascimento, Jesus disse para Nicodemos em João capítulo 3, né? Se não nascer de novo, não pode nem ver e nem entrar no reino de Deus. É preciso nascer de novo. Nascemos uma vez, saímos do ventre da nossa mãe, o nascimento físico, e é necessário o segundo nascimento, nascer de novo, que é o nascimento espiritual, que a Bíblia chama isso de conversão, chama isso de... ou nós declaramos isso de outras formas, como aceitar Jesus, como converter-se. São palavras intercambiáveis, ou seja, dá para usar uma ou outra para dizer, para descrever essa experiência espiritual que só o Espírito de Deus pode realizar. E Jesus falou para Nicodemos, olha, o novo nascimento é como o vento, que você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, mas você sente, mas você confirma que ele existe. E assim é aquele que nasce de novo. Ele nasce por um milagre, por isso que o novo nascimento é um mistério que só o Espírito Santo pode revelar para a pessoa. Ele, Deus Espírito Santo, toca no coração, dá sede para a pessoa vir a Cristo, e a pessoa é atraída pela misericórdia, pela graça de Deus, e a pessoa finalmente rende-se a Cristo, aceitando o seu sacrifício na cruz e arrependendo-se dos seus pecados, rendendo-se a Cristo, recebe o perdão e o direito de morar com Deus para sempre. E a partir daí, esse é o primeiro passo. A pessoa tem o direito de andar com Deus na condição agora não só de criatura de Deus, mas de filho ou filha de Deus. E desfrutar todos os privilégios concernentes a essa filiação com Deus. Os privilégios de estar na sala do trono, junto do rei, de ter comunhão íntima, ter o Rei dos Reis como seu pai, portanto,
poder orar, poder ter comunhão, poder conhecê-lo mais e mais e se deliciar das coisas que são concernentes à presença de Deus na sua vida. A Bíblia fala assim, em Romanos 10, versículo 9: pois se confessar com os seus próprios lábios que Jesus Cristo é o Senhor, crendo do fundo do coração que Deus o levantou dentre os mortos, você será salvo, porque é crendo de coração que o homem se torna reto para com Deus, e com a boca é que se confessa a sua salvação. As Escrituras nos dizem, todo aquele que crê em Deus jamais será decepcionado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois todos eles têm o mesmo Senhor, aquele que dá generosamente de suas riquezas a todos quantos lhe pedem. Porque todo aquele que chamar pelo nome do Senhor será salvo. Então, concluindo esse primeiro passo que todo ser humano tem que dar para poder ter o direito de ter comunhão com Deus e desfrutar desse sonho de viver num mundo, sim, um mundo tenebroso, um mundo complicado, um mundo de seres humanos bons, mas também de muitos que são seres humanos ruins, desumanizados, onde nós vimos o caos, a violência, a malignidade reinando, a pessoa poder, mesmo assim, nesse contexto, viver bem, mais feliz e com a presença de Deus na sua vida. Esse primeiro passo tem que ser dado, que é a filiação com Deus, aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor, como fez aquele homem, descrito lá apenas como o carcereiro de Filipos, né, em Atos 16, que ele, depois de ver o milagre tremendo de Deus ali na vida dos apóstolos, de todos ali que perceberam na prisão, ele vai e pergunta para o apóstolo Paulo, senhores, que devo fazer para ser salvo? Ali é o passo inicial, né? O passo inicial para ter uma vida de comunhão com Deus e também ter comunhão eternamente com Deus. E eles responderam, creia no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Então, a parte divina, Deus já realizou. Mandou seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e eu estou citando outro versículo agora, para que essa pessoa possa ser, além de perdoada, ter o direito de ir para a glória eterna e não mais para o inferno, ela poder ter essa comunhão com Deus. Mesmo nesse instante que você, amigo, amiga, porventura está ouvindo essa palavra, mesmo agora, onde você estiver, você pode fazer uma breve oração se rendendo a Cristo, assumindo a sua fé nele. Se o Espírito Santo toca no seu coração para você se render a ele e ser salvo, você pode fazer uma oração mais ou menos assim: Senhor, eu agradeço por ter enviado Jesus para morrer em meu lugar. Eu me arrependo de meus pecados. Eu abro o meu coração e eu aceito Jesus Cristo como Salvador da minha alma e Senhor da minha vida. Amém. Algo assim que seja verdadeiro, sincero do seu coração. E a partir de agora, você se rendendo a Ele, Ele vai direcionar a sua vida para que você tenha um apoio que você precisa para continuar junto de Deus, obedecendo a Ele, vivendo para Ele. E esse apoio pode vir de um servo de Deus, uma serva de Deus que você conhece no seu dia a dia. E também você pode encontrar isso numa comunidade, numa igreja que de forma saudável pode te acolher e te ajudar a crescer na fé. O segundo passo, que é também igualmente importante a gente observar, para realizar esse sonho de viver sempre na presença de Deus, em comunhão, em amizade
e andar com Deus é confessar todo pecado cometido após a sua conversão. Essa é uma doutrina que tem a ver tudo com a misericórdia, com o amor, com a graça de Deus também. Primeiro você confessa Jesus como seu Salvador e Senhor. Mas no dia a dia, todo ser humano, isso eu vou ler aqui em 1 João, é muito claro isso, todo ser humano falha, mesmo depois de se render a Cristo como Salvador, de passar a ter uma nova vida com Cristo, infelizmente falha. Falham, às vezes, de uma maneira mais grosseira, que a gente quase não entende como é possível, mas falha em pequenas coisas, ou seja, está sujeito a isso e fatalmente isso ocorre, seja o pecado, a falha, a omissão, as ações erradas, os pensamentos errados, as falas, às vezes até desastrosas, críticas, coisas infundadas, enfim, nós falhamos. O ser humano falha, mesmo após dar esse primeiro passo de se converter, ele precisa, cada vez que falhar, aí sim, esse tipo de confissão tem que acontecer no seu dia a dia, sempre que ocorrer e que for alguma falha que é necessário confessar para Deus. O primeiro tipo de confissão, que é confessar Jesus como Salvador, como eu acabei de falar, isso acontece uma vez para sempre. O ser humano precisa de se converter, ser salvo, nascer de novo, uma vez para sempre. E esse problema da culpa do pecado que vem desde Adão e Eva, esse problema é resolvido, a penalidade foi paga na cruz por Jesus, e o poder do pecado agora já foi resolvido na cruz, e ele não pode, o pecado, dominar mais na nossa vida. Mas infelizmente acontecem as falhas. Por isso a importância da confissão para restaurar, renovar a comunhão com Deus. Então, quando o servo de Deus, a serva de Deus percebe que falhou, e que percebe que Deus está distante, em um certo sentido, a pessoa não sente a presença de Deus, que tudo parece muito frio, parece que não tem mais aquele sentido gostoso, ler a Bíblia, não está conseguindo verbalizar na oração, falar para Deus, abrir o coração com Deus, não está em paz. Quando o crente está nessa fase, ele precisa urgentemente retomar, confessando para Deus tudo aquilo que o Espírito de Deus mostra que está errado, que cometeu de errado, e a promessa de Deus eu vou ler aqui para você, que está em 1 João 1,9, diz assim: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda maldade. A promessa da palavra de Deus, que a promessa de Deus aqui, é que a gente, uma vez confessando, admitindo a sua falta para Deus, Deus não só vai perdoar e tudo volta à comunhão de antes, como Ele vai purificar, Ele vai mudar essa mentalidade que porventura esteja errônea, Ele vai passar o seu escovão santo nos lábios para não falar o que não deve e falar coisas somente que edificam. Aliás, como no Novo Testamento é dito para nós, né, que nós devemos evitar toda palavra torpe e toda palavra indevida e falar somente o que edifica. Temos que vigiar em tudo isso, e se estamos nos omitindo de fazer o que devemos fazer a favor do ser humano, a favor do reino de Deus, a favor dos nossos familiares, qualquer tipo de omissão, Deus vai clarear e vai nos dar força para obedecê-lo. Ele purifica, ou seja, ele passa limpo, e isso acontece porque essa é uma promessa condicional. Deus tem promessas que não dependem do homem para ele cumprir,
mas certas promessas ele só vai cumprir mediante alguma condição, alguma atitude do ser humano. Nesse caso, a confissão se torna uma promessa condicional, ou seja, se você confessa, esse é o seu passo. Deus, o Senhor, vai honrar e vai mudar, e vai começar a preparar um novo recomeço. Que maravilha, né, irmã? Então, não há por que eu acumular falhas e guardando comigo, carregando um fardo desnecessário. Já entreguei minha vida a Jesus, um dia ele se compadeceu de mim, revelou a luz do Evangelho para mim, eu aceitei, fui salvo, já vivi momentos intensos da minha fé, da minha comunhão com Deus, mas agora não estou bem, estou sentindo que estou frio na fé, etc. Agora eu confesso, e Deus restaura tudo. Conclusão, irmão ou irmã, é bom demais a gente andar com Deus, né? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, né? Outros tantos servos e servas de Deus, segundo a Bíblia, andaram com Deus. Pessoas de todos os tipos, pessoas simples. E naquela época, irmão, irmã, no passado, o povo de Israel, até uma certa altura, não tinha ali templo, não tinha tendas, não tinha tabernáculo. Até uma certa altura da vida do povo de Deus do passado, não tinha igreja, muito menos, que só foi estabelecido com a vinda de Jesus, né? Que ele estabeleceu a sua igreja. Não tinha, portanto, alguém para ensinar para eles nada sobre Deus, não tinha assim pelo menos um sistema de ensino formal, não tinha a bênção do congregar e de cantar juntos, aprender juntos, não tinha nada disso. Era a pessoa e Deus, Deus e a pessoa e Deus, né? Enoque andou com Deus assim. Então, quando Deus chama o pecador e salva, ele se relaciona com ele pessoalmente. Hoje nós estamos vivendo um tempo que a gente tem acesso à Bíblia para ler, para meditar em todo que é lugar. Se não tiver no papel e tinta a Bíblia escrita, você tem nos formatos virtuais, é só clicar numa internet, acessar, enfim, nós temos tudo aí à disposição. Temos a condição de congregar, embora nessa pandemia a gente tenha essas limitações todas, mas as igrejas estão voltando, estão realizando já os cultos com algum cuidado, evidentemente, todo esse cuidado por causa da pandemia, mas vão fazendo. Temos os ensinos que as igrejas estão partilhando, como esse que eu estou fazendo agora, para você ter aí disponível no seu celular. Enfim, nós temos todos esses recursos, mas será que estamos realmente usufruindo adequadamente desses recursos para o nosso crescimento, para a gente poder realizar esse sonho de ser uma pessoa cheia do Espírito, de andar em comunhão com Deus e ser mais alegre, ser mais realizado, ser uma pessoa mais feliz, como uma pessoa que tem o seu futuro espiritual eterno bem resolvido e o seu presente também bem resolvido, porque Deus está com a pessoa. Irmão, irmã, a Bíblia fala, né, em Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. É isso. O maior sonho de um crente deve ser Deus ser com ele. Se Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Eu repito isso. O maior sonho da gente deve ser esse, de estar em comunhão com ele. Para isso, quem não é crente precisa se tornar um crente, entregando a vida a Jesus, se convertendo. Isso é uma escolha pessoal. Papai e mamãe não escolhem pelos filhos, nem um pelo outro. Cada um precisa atender o toque maravilhoso do Espírito Santo e se render. E é necessário, cada vez que vê que falhou, que se afastou de Deus, né? Que não está bem na comunhão com Deus, confessar. E todo o entulho é removido, toda a barreira é removida,
e Deus retoma esse trabalhar maravilhoso dele para conosco. Já pensou que privilégio, né? Andar com Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso, o Santo, o Justo, o amoroso Deus, misericordioso, cheio de amor e graça, etc. Por isso, é um sonho que nós podemos fazer a nossa parte. Com certeza Deus fará a parte dele. Meu irmão, minha irmã, como é que está o seu caminhar diário? Essa jornada com Deus? Realmente, aquele que tem Cristo no coração, o seu sonho maior, tudo bem, tem que ter sonhos materiais, tem que se preparar para uma profissão, tem que sonhar em se casar, aqueles que estão sozinhos, em ter esses sonhos de todo ser humano, normal para todo ser humano. Mas quando Deus entra na vida, Deus passa a ser o centro da sua existência. Não é isso? Deus é o centro. E quem é dele orbita em Deus, circula ao redor de Deus, Deus está no centro. Não é à toa que Jesus falou: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas. Esse é o plano de Deus, a gente viver tão perto dele que ele seja o centro, ele seja consultado antes de tomar as decisões da gente, que ele seja adorado em tudo, que ele receba as primícias, que ele receba o nosso melhor, que ele seja honrado no que falamos, no que fazemos, no que realizamos, seja honrado nas nossas escolhas, né? Esse deve ser o alvo que todos nós devemos perseguir. Meu Deus e Pai, abençoa a nossa vida, a minha vida aqui que estou falando, a vida daquele que está ouvindo, daquela que está ouvindo essa palavra. Ajuda, Senhor, para que quem ainda, porventura, não tinha entregado a vida a Jesus, ainda não tinha se rendido a Jesus, mas ouvindo essa palavra, o Espírito Santo tocou, que essa pessoa faça essa oração de arrependimento e se renda a Cristo para o seu próprio bem, para a sua própria felicidade, para que tenha o perdão de Deus e a salvação eterna. E o teu servo, a tua serva que já tem confessado a Jesus, tem andado na tua presença, mas que porventura não está andando, Senhor, naquela comunhão que o Senhor deseja, naquela amizade íntima com o Senhor. Meu Deus, renova nesta hora a fé, renova, Senhor, também aquele grau de humildade que cada crente tem que ter para reconhecer suas falhas e confessar ao Senhor para que o Senhor purifique. E dá, Senhor, teu servo também, tua serva, que anda na tua presença, que tem desfrutado, que tem se alegrado na tua presença, que tem se deliciado com a tua presença, que continue assim, e que nunca dê lugar ao diabo, mas dê lugar somente ao teu Espírito Santo. Abençoa, Pai, pela fé, e em nome de Jesus eu clamo, e já te agradeço por tudo. Amém. Deus é o meu melhor amigo. E isso eu quero contar a todas as pessoas. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor
do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus.